Olá, meu nome é Ricardo Savariz e irei apresentar a aula sobre emergências de ginecologia. Essa aula é destinada aos alunos do quarto ano e aos alunos que estão fazendo o internato nessa disciplina. Imaginemos agora três situações, três pacientes que chegam na sala de espera da emergência. Na triagem foi identificado que uma tem queixa de dor pélvica, outra tem um sangramento anormal e outra é uma gestante com febre do lombar. O atendimento na emergência ginecológica está baseado na prevalência das doenças que são mais comuns aqui. Nós temos 5 doenças bem prevalentes: o abortamento, a gravidez ectópica, a infecção urinária, doença inflamatória pélvica e o sangramento uterino anormal. Esse grupo de doenças é dividido nas pacientes grávidas e não grávidas. Portanto, podemos ter abortamento, gravidez ectópica, infecção urinária, obviamente em pacientes grávidas, e infecção urinária, doença inflamatória pélvica e sangramento uterino normal em pacientes não grávidas. É importante lembrar que 18,5% das mulheres estão grávidas e não sabem quando chegam na emergência ginecológica. Por isso é importante excluir a gravidez. Portanto, toda mulher em idade reprodutiva entre 14 e 49 anos que apresenta dor ou sangramento vaginal deve realizar um exame de HCG urinário. A prevalência das doenças na emergência ginecológica estão descritas a seguir: abortamento, levando uma gestação não viável, ocorre em 45% das vezes; gravidez ectópica, 8%; infecção urinária, 13%; doença inflamatória pélvica, varia de 1,6% a 11%, e o sangramento uterino normal, 50%. Vejamos os três casos. Paciente 1, queixa de dor pélvica; 2, com sangramento anormal; e a 3, gestante com febre do lombar. A história, baseada nas prevalências de termos de doenças, deve ser dirigida. Devemos verificar se tem febre, disúria, o método anticoncepcional e a data da última menstruação. A leucorreia e o aspecto do sangramento devem ser vistos durante o exame físico e não questionados durante a história. Após a história, verificamos que as nossas três pacientes têm os seguintes detalhes. Paciente 1 colocou o DIU há 30 dias, tem dor pélvica 2, e a data da última menstruação foi no momento que ela colocou o DIU. Ela nega febre e disúria. O paciente 2 tem ciclos irregulares, a data da última menstruação faz 2 semanas, ela fez uma ligadura tubária, o sangramento é normal, nega febre e disúria e tem um MC de 30. E a paciente 3 tem 24 anos, gestante de 14 semanas, com febre de 38 graus e dor lombar e disúria. Pensando nas doenças mais prevalentes da emergência ginecológica, poderíamos pensar que a primeira paciente tem um caso de doença inflamatória pélvica, a segunda paciente tem um sangramento uterino anormal e a terceira seria um caso de pielonefrite aguda. Será que é tão fácil assim? Bom, o diagnóstico de DIP, segundo o CDC, é doença pélvica ou hipogástrico, mais dor à mobilização do colo, ou dor uterina, ou dor anexial, sem outra causa diagnosticável. Então vamos fazer o exame físico dos nossos pacientes. Por causa da pielonefrite, fazemos o PPL, o abdômen, verificamos se existe irritação peritoneal, massas anexiais, massas palpáveis, tamanho do útero. O exame especular é feito para identificar o sangramento e o aspecto do colo. O sangramento ele é feito quantificado usando gases inseridos na vagina até o máximo de absorção do sangue. Com isso a gente pode dizer que existe sangramento leve, uma gase ou 2 gases. O exame de toque ele é bimanual e tenta verificar se o útero está antiverso fletido ou ele tem alguma dor à mobilização, se ele é retroverso, se tem dor anexial, se tem massa anexial. Outro fato importante
é fazer o toque vesical, uma compressão entre a parede anterior da vagina e as mãos que estão na região suprapúbica. O resumo da história e do exame físico da paciente 1, ela diz que tem uma dor abdominal intensa, o especular apresenta fios do DIU, o sangramento é discreto com aspecto pio-sanguinolento. O toque, ela tem uma dor uterina intensa, uma dor anexial esquerda com tamanho aumentado, cerca de 3 cm de diâmetro. Vejamos se fecha o diagnóstico de doença inflamatória pélvica. Segundo o CDC, tem que ter dor pélvica ou hipogástrico. Ela tem dor pélvica, com dor ou mobilização do colo do útero, ou dor uterina, ou dor anexial. Nesse caso, ela apresenta dor uterina e dor anexial. Dentro do diagnóstico, criamos uma barra de conduta que, com menos de 1%, descartamos a doença, com mais de 1,6% tratamos como doença inflamatória pélvica. Esse 0,6% seria continuar a investigação, que na realidade é verificar se ela não tem a doença. O problema é se outra causa não diagnosticável para fazer o diagnóstico de DIP. Nesse aspecto, o diagnóstico diferencial deve ser considerado, entre eles, endometriose, apendicite, gravidez ectópica, ruptura de massa anexial, torção de anexo, infecção do trato urinário alto e baixo, gastroenterite aguda, broncopneumonia, pielonefrite, litíase renal e biliar e adenite mesentérica. Se eu não tenho certeza que a paciente tenha DIP, pode-se realizar 4 exames. O hemograma, para verificar se ela não tem uma leucocitose, proteína C reativa, velocidade de sedimentação glomerular, e a leucorreia, que é definida com menos de 3 leucócitos por grama do campo de grande aumento. Se os 4 forem negativos, o valor preditivo negativo é de 100%. Então, vejamos agora a etiologia. A etiologia da doença inflamatória pélvica ela é polimicrobiana. Existe ainda o gonococo e a clamídia como fatores, como microbactérias que poderiam participar no início dessa doença. Pacientes que têm DIP ou bacteriose vaginal, elas têm uma diminuição de uma proteína chamada elafina e SLPI, que é Secretory Leukocyte Protein Inhibitor. Isso faz com que essas pacientes tenham uma recorrência de DIP com mais frequência do que aquelas pacientes que nunca tiveram. Toda a inflamação que ocorre a partir do orifício cervical interno, para cima, endométrio, miométrio, paramétrio, trompas, ovário, é considerado como doença inflamatória pélvica. A forma de tratamento é dividida naquelas pacientes regime internado, pacientes que a gente pode usar no hospital dia, e o esquema de ambulatório. Regime internado, a gente usa gentamicina e clindamicina, e na presença de abscesso tubovariano, acrescentamos ampicilina. A segunda opção é o uso da ampicilina mais sulbactam, mais doxiciclina por via oral. Pacientes que têm dor maior do que 5, uma escala análogo visual, se pode dar gentamicina mais clindamicina, intravenoso, na dose de 240 mg, mais 2.700 mg intravenoso. Essas duas medicações são diluídas numa bolsa de 250 ml de soro fisiológico ou soro glicosado. O esquema ambulatorial preferido é o uso da ceftriaxona, 250 mg intramuscular, mais 1 grama de azitromicina hoje. E se ela realmente tiver essa doença, repete-se daqui a 1 semana a azitromicina para ela. Então, o resumo de DIP. São pacientes que são sexualmente ativos, com dor recente em baixo ventre sem outro diagnóstico provável. Para isso, se utiliza antibiótico de amplo espectro, para ela e para o parceiro, e deve-se reavaliar essa paciente em 48 horas.
O motivo pelo qual se reavalia em 48 horas é porque estamos tratando com baixo limiar de certeza, 1,6%. Se não houver melhora em 48 horas, devemos pensar em outro diagnóstico, resistência ao antibiótico ou a presença de abscesso. Voltemos para a nossa paciente. Colocou o DIU há 30 dias, tem dor pélvica, tem dor abdominal intensa, os fios do DIU estão presentes, com sangramento discreto, com aspecto pio-sanguinolento, tem dor uterina intensa em anexo. E o anexo esquerdo está aumentado de tamanho, com cerca de 3 cm de diâmetro. Devemos tratar ou não essa paciente para DIP? Se eu for tratar para DIP, eu devo retirar o DIU pela dor intensa que ela tem. Mas, retirando esse DIU, é suficiente para tratar para DIP? Devemos lembrar que as mulheres em idade reprodutiva, com dor ou sangramento vaginal, devem ser divididas nas grávidas e não grávidas. Então, deve-se pedir o exame de HCG para essa paciente. E nesse caso, ele deu positivo. Com o resultado de HCG positivo, devemos sempre fazer a pergunta: onde está a gravidez? E se esse embrião está vivo ou não? Então vejamos uma situação. A paciente 1 começou com uma hipótese diagnóstica de doença inflamatória pélvica e agora, estando grávida, pode ser um caso de abortamento ou gravidez ectópica. Portanto, devemos distinguir um caso do outro. Como se faz o diferencial de abortamento ou de gravidez ectópica? A ultrassonografia é a melhor estratégia para iniciar essa investigação. Como se faz o diagnóstico de abortamento? O diagnóstico ele é feito baseado em 3 aspectos: os achados ultrassonográficos, a quantidade de sangramento vaginal e a intensidade da dor. Uma presença de um saco gestacional intrauterino, uma paciente sem sangramento e sem dor, e esse saco gestacional tem mais de 2 semanas sem evolução, iremos chamar isso de uma gestação interrompida. Outra forma de identificar a gestação interrompida é quando existe um diâmetro do saco gestacional maior do que 25 mm e não apresenta nenhuma estrutura no seu interior. Paciente que tem um saco gestacional com embrião vivo, e aqui podemos verificar no espectro que existe batimentos cardíacos fetais, ela apresenta sangramento uterino e apresenta um pouco de dor. Nessa condição se chama de ameaça de aborto. Um saco gestacional que está protuindo pelo orifício cervical interno, paciente com sangramento mais aumentado e com uma dor mais intensa, mesmo tendo uma gestação que esteja com batimentos cardíacos fetais presentes, isso se chama de aborto inevitável. Após a saída do material, pode ter ficado restos placentários. No ultrassom se identifica um eco endometrial maior do que 15 mm de espessura. O paciente continua com sangramento e pode ter ainda dor. Esse aspecto se chama de aborto incompleto. E por último, ausência de saco gestacional, um endométrio fino com menos de 15 mm de espessura endometrial, sangramento diminuído ou ausente e dor ausente. Nessa situação se chama de aborto completo. O esvaziamento uterino é feito nos casos de aborto inevitável e aborto incompleto. E a ecografia é feita em todas as situações. Antigamente se dizia que uma vez com o colo aberto se faria a curetagem, não sendo necessário realizar a ecografia. Porém, temos visto que às vezes os pacientes conseguem eliminar todo o conteúdo intrauterino
e o sangramento diminui. E ao fazer a ecografia, verificamos que o eco endometrial está fino, portanto, se tornou, na realidade, um aborto completo. Voltando à nossa paciente, retiramos o DIU, ela está com HCG positivo e fazemos essa ecografia. Qual seria o diagnóstico dela? Estando grávida e não se achando o saco gestacional ou embrião na ultrassonografia, devemos pensar que pode ser um aborto completo, uma gestação inicial com menos de 5 semanas, por isso o ultrassom não consegue identificar, ou um caso de gravidez ectópica. A pergunta que se faz é se ela eliminou algo pela vagina. Para fazer o diagnóstico de gravidez ectópica de abortamento, devemos relembrar a prevalência do abortamento é de 45%, da gravidez ectópica de 8%, e quando iremos continuar a investigar ou tratar. Com menos de 1%, descartamos abortamento ou gravidez ectópica, e com 80% ou mais, iremos levar a paciente com suspeita de gravidez ectópica para laparoscopia, e o abortamento somente com 100% de certeza. Os fatores de risco para a gravidez ectópica devem ser considerados na hora de fazer o diagnóstico. Essa é uma paciente que tem dor e sangramento há 2 dias, é usuária de DIU, não tem febre e tem uma massa anexial à esquerda. Os fatores de risco para essa paciente para a gravidez ectópica são todas as doenças que alteram a anatomia da trompa, como cirurgia pélvica, doença inflamatória pélvica prévia, infertilidade, o tabagismo, que diminui a motilidade das trompas, e o uso de DIU. Associando os fatores de risco com a apresentação clínica, vai fazer com que haja uma probabilidade pré-teste que pode variar de menos de 1% até 54%. Nesse caso, temos uma paciente que é usuária de DIU, isso é um fator de risco, ela apresenta dor e sangramento. Portanto, agora ela tem 54% de chance de ter uma gravidez ectópica. A nossa barra de conduta, 54% significa que iremos continuar a investigar. O próximo passo na investigação seria a ecografia. A ecografia deve verificar se existe massa anexial, líquido livre, massa ou líquido livre, se ela é normal ou se não tem ainda a presença de um saco gestacional intrauterino. Cada uma dessas condições tem uma razão de probabilidades, que pode variar de 0,55 a 9,9. Foi realizada a ultrassonografia nessa paciente. Foi identificada uma massa anexial de 3,6 centímetros, portanto a razão de probabilidade é de 3,6 quando só tem massa anexial. Colocando ela dentro de um nomograma, verificamos que ela tem um fator de risco, dor e sangramento, a probabilidade é pré-teste de 54%. Se ela tem uma massa anexial é 3,6 e o eco normal 0,55. Partindo de 54, passando por 3,6, teríamos 82% de chance de ser uma gravidez ectópica. A ausência de um saco gestacional intrauterino aumentaria ainda mais essa probabilidade, chegando a quase 96%. Todavia, se ela tem uma ecografia que é normal, a probabilidade pós-teste é por volta de 40%. Então, na situação, se tiver mais de 80%, seria levada para laparoscopia. Agora, se a ultrassonografia for normal, vai por volta de 40% a probabilidade, e nesse caso, seria necessário solicitar um beta-HCG quantitativo.
O beta-HCG quantitativo ele tem que ser levado em consideração os outros aspectos ecográficos, se ela tem uma ecografia com massa ou líquido livre, ou uma ecografia normal. As razões de probabilidade irão ser diferentes de acordo com esses achados. A partir de 1500, numa ecografia que tem massa ou líquido livre, a razão de probabilidades é 11. Acima de 6.000 é infinita. E num caso de uma ecografia normal, o limiar utilizado é de 2.000. Acima de 2.000, a razão de probabilidades chega de 15, indo até infinito. Estando grávida e não acho o saco gestacional ou embrião na ultrassonografia, as minhas hipóteses diagnósticas podem ser aborto completo, uma gestação inicial ou uma gravidez ectópica. Devemos perguntar para essa paciente se ela eliminou algo pela vagina. Ela informa que sim e traz esse saco gestacional. O diagnóstico, nesse caso, dessa paciente é de aborto completo. Portanto, a paciente 1, que iniciou com uma hipótese diagnóstica de DIP, passando para a gravidez ectópica, terminou sendo um caso de aborto completo. Será que vai ser tão fácil a segunda paciente, a terceira paciente, como sangramento uterino anormal e pielonefrite aguda? Melhor pensarmos de outra maneira. Uma paciente com história de sangramento uterino anormal devem ser realizadas as seguintes perguntas. Sistematicamente, se ela está grávida, se ela toma alguma medicação, se ela tem coagulopatias, e a pergunta importante para verificar se ela tem coagulopatia é se, quando ela se corta, o sangramento para e depois volta espontaneamente. Se ela tem alguma doença sistêmica, no caso hepática e doenças da tireoide, se ela tem alguma doença benigna, presença de miomas, pólipos endometriais, pólipos cervicais e endometrites. Doenças malignas, como câncer de endométrio ou câncer de colo uterino. Se essas perguntas forem negativas, fica com resposta, o sangramento se chama disfuncional. Para entender sangramento uterino disfuncional, eu quero fazer uma comparação da fisiopatologia do sangramento com forma de tijolos. Imagina que temos aqui os tijolos e os canos de água, que são essas duas barras colocadas aqui no desenho. Se colocarmos um tijolo em cima do outro, chegaremos um momento que esses tijolos não conseguirão sustentar e começarão a cair. E os tijolos seriam o endométrio pelo estímulo de estrogênio. Para tentar fortalecer essa parede, seria necessário colocar vigas. As vigas são comparadas à progesterona. Se colocarmos as vigas, a sustentação da parede será adequada. Se colocarmos muita progesterona, iremos ter uma situação que não teremos espaço para os tijolos e essas vigas começam a deixar expostas os canos de água. Com isso, os vasos começam a sangrar. Portanto, muita progesterona leva a uma atrofia endometrial e esse sangramento ocorre pela atrofia, pela exposição dos vasos. O que queremos, na realidade, é um balanço da quantidade de tijolos com as vigas. Para entendermos melhor a situação, devemos pensar como uma balança. O estrogênio faz aumentar a espessura endometrial, que isso é identificado na ecografia, na ultrassonografia transvaginal, com endométrio espessado. Devemos dar uma progestina, que vai fazer com que o endométrio se torne mais fino. Então, se ele estiver muito fino, o que irá acontecer é um sangramento pela atrofia. Para contrabalancear isso, seria necessário dar para o paciente estrogênio até chegar ao equilíbrio. Esse equilíbrio ele é importante para fazer com que a paciente tenha um endométrio estável e que não haja sangramento. Quanto mais estrogênio for dado para essa paciente, seja de uma forma natural ou com o uso
de medicação, vai aumentar a espessura endometrial. Se for dado muito progestagênio, esse endométrio ele vai se tornar cada vez mais fino e irá sangrar por atrofia. A investigação na história de uma paciente com sangramento uterino anormal é perguntar se ela está grávida, 18,5% das pacientes estão grávidas, como nós já vimos, se ela usa medicamentos. Cerca de 82 a 97% das pacientes que chegam na emergência, elas usam medicamentos. Entre eles, devemos pensar o uso de pílula anticoncepcional. Se ela tem endocrinopatias, pacientes com doença de tireoide sem sintomas têm uma prevalência de 3,1%. Com sintomas associados como lentidão, astenia ou sinais de hipertireoidismo, chegaria a 28%. Coagulopatia sem sintomas tem uma baixa prevalência, 0,01%. E se ela tem um sintoma de sangramento que para e começa a voltar de novo, essa probabilidade pré-teste vai para 47%. Portanto, não devemos ficar pedindo exames de coagulação, como TP, KTTP, plaquetas, sem que a paciente relate na história as autodiscrasias sanguíneas. Doenças benignas, no caso mioma, pólipo, podem ser identificados pelo exame ginecológico, usando o espéculo e o exame de toque. Se for alterado um desses dois, poderia solicitar uma ecografia. E pacientes com risco de hiperplasia ou câncer de endométrio. Para identificar se a paciente tem um risco de hiperplasia ou câncer de endométrio, devemos verificar quais são os fatores de risco. São todos aqueles que aumentam a exposição ao estrogênio. A infertilidade, porque são pacientes que provavelmente não conseguem ovular e por isso têm uma quantidade de estrogênio aumentada sem a contraposição da progestagênio, a nulipalidade, câncer de cólon e obesidade. Uma paciente que chega somente com sangramento uterino anormal, ela já tem uma probabilidade de 1,4% de ter uma hiperplasia ou um câncer de endométrio. Se tiver mais um fator de risco associado, isso aumenta para 7,1%, e se tem 3 fatores além do sangramento uterino normal, chega a 44% de probabilidade. Na nossa barra de conduta, devemos verificar quando iremos descartar câncer por menos de 1% e iremos tratar com 95% de probabilidade ou mais. A nossa paciente já tem um sangramento uterino anormal e é uma paciente que tem IMC igual a 30. Então ela tem uma obesidade e a probabilidade pré-teste dela é de 7,1. Portanto, na nossa barra de conduta seria continuado a investigação. A forma de investigar essa paciente é a realização de uma biópsia de endométrio com uma pipélia ou com uma cânula de aspiração de amil. A interpretação do resultado da biópsia de endométrio deve levar em consideração os fatores de risco e a probabilidade pré-teste que essa paciente tem. Quando o resultado for positivo, qual a probabilidade de ter câncer e hiperplasia? E se for negativo, qual a probabilidade de não ter câncer ou hiperplasia? É importante verificar que a biópsia de endométrio tem uma sensibilidade e especificidade que deve ser considerada. Um estudo que levou em consideração como padrão ouro a histerectomia e a dilatação com curetagem, verificou que ela tem uma sensibilidade e uma especificidade. Que isso leva a uma razão. A maneira de se lembrar dessa razão é fazer com que coloquemos sensibilidade e especificidade, coloquemos um traço entre eles e abaixo e acima se coloque um menos o contrário. Com isso temos a razão de probabilidades positiva e a razão de probabilidades negativa. A razão de probabilidades, no caso da biópsia de endométrio, com N de 1013, quando positiva é de 66,5, variando de 30 a 147, e quando negativa de 0,14, variando de 0,1 a 0,3.
Portanto, se essa paciente que tem o sangramento uterino anormal, o MC de 30, a probabilidade pré-teste é de 7,1%. Se for positiva essa biópsia de endométrio para hiperplasia ou para câncer, ela teria mais de 80% de chance de ter uma dessas doenças. Agora, se for negativa essa situação, ela fica com cerca de 1, pouco por cento. Portanto, positivo confirma, ou se for um caso de hiperplasia, deveria-se fazer uma dilatação e curetagem, porque ainda poderia ter câncer, mas o negativo nessa paciente não exclui completamente, porque ela tem uma probabilidade pré-teste de 7,1%. Ela tem 2 fatores de risco. Então, em resumo, pensando nos fatores de risco, são infertilidade, nuliparidade, câncer de cólon e obesidade numa paciente com sangramento uterino anormal, deveríamos pensar se apenas um fator de risco, no caso sangramento uterino normal, a biópsia faz com que tenhamos um resultado negativo, ela exclui a possibilidade de ter câncer e hiperplasia. Se ele for positivo, confirma ou iria continuar a investigação no caso de for apenas uma hiperplasia. Se ela tiver 2 ou mais fatores de risco, a fizer uma biópsia e o resultado for positivo, confirmaria a doença. Mas no caso de 2 fatores de risco e uma biópsia negativa, deveria continuar a investigação. Portanto, essa é uma visão muito importante que deve ser mudada, dizendo que positivo confirma, negativo não exclui. Isso não é verdade, porque agora nós aprendemos que, de acordo com os fatores de risco e a probabilidade pré-teste, essa situação só se confirma quando ela tem um fator de risco, que o negativo exclui. Os tratamentos farmacológicos para o sangramento uterino anormal são 4. No caso, a primeira escolha seria o uso do sistema intrauterino com levonorgestrel. Na segunda escolha teríamos o ácido tranexâmico, anti-inflamatório não esteroide e anticoncepcional oral. A terceira escolha seria a noradrenalina dos dias 5 a 25 e a progesterona injetável. É importante lembrar que a progesterona injetável é uma evidência indireta para o tratamento do sangramento uterino anormal. Os trabalhos demonstram que uma paciente que usa progestágeno injetável a cada 3 meses, no final de um ano, 80% está em amenorreia. Contudo, para o tratamento inicial dessa condição do sangramento uterino anormal, não estaria indicada a progesterona injetável, porque existe uma irregularidade própria da progesterona injetável, que junto com a condição da paciente poderia piorar. A quarta escolha seria análogos do GNRH. O tratamento cirúrgico e radiológico poderia ser feito a ablação endometrial, embolização da artéria uterina, que é feita aqui no nosso meio, a miomectomia por esteroscopia, miomectomia naquelas que têm um mioma e ainda querem uma gestação, e aquelas que não desejam mais gestar, poderia se realizar ainda a esterectomia. Então, voltando à nossa paciente 2, se ela está grávida, o HCG é negativo, ela usa medicamento, ela informa que nenhum, nega endocrinopatias, não tem sintomas de coagulopatia, especular e o toque são normais, portanto a gente descartaria nesse momento a doença benigna, mas ela tem um risco para hiperplasia com câncer de endométrio, porque ela é uma paciente obesa e apresenta o sangramento uterino anormal. A investigação da cavidade pode ser feita por ultrassonografia ou por biópsia de endométrio. Qual o diagnóstico dessa paciente? Seria por sangramento uterino disfuncional ou por hiperplasia, porque ela apresenta uma espessura endometrial aumentada. Então, qual seria a próxima conduta? Uma biópsia de endométrio, para verificar se ela tem hiperplasia ou câncer, e poderia-se dar para essa paciente um medicamento. Poderia-se dar as vigas, no caso progesterona, para com que ela diminuísse a quantidade
de sangramento que ela tem porque tem uma hiperplasia, ou uma espessura endometrial por ter muita exposição ao estrogênio, provavelmente pela sua obesidade, e como ela não ovula, teria menos progesterona. Então, a progesterona nessa paciente seria para repor aquilo que está faltando. Veja nesse gráfico, ela tem uma espessura endometrial aumentada, porque tem muito estrogênio, então seria dado para ela uma progestina para estabilizar esse endométrio. Portanto, já foi feito o tratamento na primeira, na segunda, agora falta a terceira. Paciente de 14 semanas, com febre, e dor lombar e disúria. A infecção urinária ela é descartada com 5% e continuaríamos a investigar um intervalo entre 5% a 30% e com mais de 30% poderíamos tratar. Qual é a prevalência com sintomas? É de 13%. Os sintomas associados com a infecção urinária seriam disúria, febre, frequência, urgência, hematúria, dor em baixo ventre e dor lombar. Nossa paciente já tem disúria, febre e dor lombar. Uma vez pensada se a paciente tem uma infecção urinária, devemos verificar se é uma infecção urinária complicada. Para considerar complicada, ela teria que apresentar ou um caso de gravidez, infecções urinárias de repetição, 3 ou mais por ano, diabetes mellitus, rins policísticos, imunodeprimidas, bexiga neurogênica, sondagem vesical de demora ou instrumentação recente do trato genito-urinário. Nessa situação, essa paciente ela está grávida e, portanto, ela teria uma infecção urinária complicada. No exame físico, seria realizado o apoio percussão lombar, que se demonstrou positivo. Ela tem uma dor vesical presente, ela não tem corrimento vaginal e não apresenta vulvite. Fazendo o exame de fita, verificamos que ela tem 3 cruzes para leucócitos, nitrito é negativo e hemoglobina negativa. Para cada situação clínica, exame físico e fita reagente, existe uma razão de probabilidades. No caso, se presente, disúria presente, aumenta em 1,5 a razão de probabilidades, 0,5 se for negativo, e assim sucessivamente. Podem ver na coluna da direita que isso seria, quando ausente, seria esse número, e na coluna da esquerda, quando presente, seria esse número. O maior de todos aqui é a presença de nitrito na fita reagente, que tem uma razão de probabilidade de 37,8. Importante verificar se a paciente tem uma leucorreia, isso diminui a probabilidade de ela ter uma infecção urinária. Vejam que, quando presente a leucorreia, é 0,3 a razão de probabilidades. Se ausente a leucorreia, a razão de probabilidades é 3,1. Na situação, levando em consideração a clínica, exame físico e a fita reagente dessa paciente, colocaríamos todas as suas razões de probabilidades, elas seriam multiplicadas e teríamos esses valores. Se levarmos em consideração somente a clínica e o exame físico, a razão de probabilidades é 26,7. Clínica, exame físico e a fita seria de 24. Porém, nós não fazemos isso na prática. Vejamos essa situação aqui. Clínica, exame físico e fita, razão de probabilidades 24, probabilidade pré-teste de 13%, teríamos quase 80% de probabilidades. Mas na prática a gente pensaria o seguinte: se ela tem frequência, urgência, hematúria, febre, dor lombar, dor em baixo ventre. Se ela tiver um desses fatores associado à disúria, se tiver um disúria mais um sintoma, sem corrimento ou vulvite, ela já tem mais de 30% de probabilidades. Se ela tem disúria mais 2 sintomas acima, frequência, urgência, hematúria, assim por diante, sem corrimento ou vulvite, teria mais de 40% de probabilidades. Se ela tem disúria mais
2 sintomas ou mais um sinal, por exemplo, dor vesical, teria mais de 60% de probabilidades. Se ela tem disúria, 3 ou mais sintomas, mais um sinal, por exemplo, dor vesical, teria mais de 80% de probabilidades. Como se usa o 30% como forma de iniciar o tratamento, toda paciente que chega com uma queixa de disúria, ou frequência, urgência, dor embaixo do ventre, mais um dos sintomas associados sem corrimento ou vulvite, já teria a indicação de tratamento sem a necessidade de pedir urocultura. Então, o fluxograma ficaria assim. Primeiro, identificar se ela tem uma infecção do trato urinário que é complicada. Se ela tem uma infecção complicada, no caso, se ela tem gestação associada, seria feito o tratamento empírico com urocultura. A urocultura, de preferência, deve ser feita usando o cateterismo vesical para evitar a contaminação. Se ela não tem uma infecção do trato urinário complicada, devemos verificar se ela tem dor lombar ou febre. Se ela tiver dor lombar ou febre, isso seria uma infecção alta. Da mesma forma, iniciaria o tratamento empírico mais urocultura. Se ela não tem dor lombar ou febre, existe uma possibilidade maior do que 30% de infecção do trato urinário? Se sim, faz o tratamento empírico sem urocultura. Se ela tem menos de 30% de probabilidade de infecção urinária e a fita é positiva, se faria o tratamento empírico sem urocultura. Se a fita for negativa, ela tem menos de 3% de probabilidade de ter infecção urinária. Nesse caso, não seria feita nenhum tratamento ou investigação. Então, a conduta na paciente 3. É uma paciente gestante com pielonefrite com mais de 80% de probabilidade. Devemos solicitar uma urocultura, internar essa paciente para iniciar a antibiótico terapia, tratar por 14 dias. Após o tratamento, seria feita uma urocultura de controle, após esses 14 dias de tratamento, e faria uma supressão até o puerpério com nitrofurantoína ou cefalexina, porque existe de 20 a 25% dessa paciente ter uma recorrência de pielonefrite durante a gravidez. A nitrofurantoína não pode ser dada no final da gestação, portanto, ela seria substituída pela cefalexina. Durante a amamentação, até o puerpério, se continuaria com a nitrofurantoína. Muito obrigado.